lá no céu não vai ter calor, nem frio. Lá vai ser tudo vai ser tudo perfeito. Aqui por enquanto não, ok? Então enquanto esses irmãos vão ali trocar roupa, botar a capa batismal, deixa eu ler para os irmãos. Olha aqui, irmãos, querem saber como é que começou o trabalho de Braçanã? Querem saber como é que tudo começou aqui? Amém. A igreja completa 61 anos. Quando a igreja foi inaugurada, eu estava apenas, tão somente, com 2 anos de idade. E muitos irmãos nem nascidos eram ainda. De forma que muitos irmãos não sabem como tudo isso aqui começou. Ainda temos aqui, irmãos, como pioneiros do trabalho, irmão Davi e outros irmãos, irmão Edson Cardoso, e outros irmãos que ficaram aqui daquela época. Mas, na grande maioria, já dormem no Senhor e aguardam a vinda de Jesus. Mas a igreja se renova a cada dia, né? Parece que calou para os irmãos saírem, para não ficar aqui. Mas os irmãos querem que eu leia? Amém? Amém? Diz assim, ó: o trabalho da Assembleia de Deus em Braçanã foi iniciado em Patis, no ano de 1947. O trabalho começou lá no Patis, lá na congregação que o irmão Délio dirige, em 1947, na casa do senhor chamado Simeão, através da congregação de Lavras, por intermédio do pastor Hermenegildo Marins, de Rio Bonito. O veterino pastor Hermenegildo veio a pedir a casa do senhor Simeão para assim iniciar os cultos. Na época em questão, ninguém na casa do senhor Simeão era crente. O pastor Hermenegildo começou os cultos acompanhado de alguns irmãos de Lavras. Os irmãos têm ideia? Os irmãos tinham uma pé de Lavras, subiam a serra para cá e depois subiam a serra para lá. É do outro lado da serra que conhecemos como Monte Azul. Então o pastor Hermenegildo vinha com alguns irmãos da igreja de Lavras. O irmão Alexandre Baixo, alguns familiares, logo nos primeiros cultos, os filhos do senhor Simeão, que eram 4 moços e 2 rapazes, aceitaram a Jesus como Salvador e ali continuaram a cultuar. Foi nesse período que, da Serra de São Pedro e Rio Bonito, veio uma família de cristãos para morar em Braçanã. Não havia nem sequer um crente pelas redondezas aqui de Braçanã. A família em questão foi o saudoso Antônio José Vitorino, mais conhecido como Antônio Candinho, com uma esposa que já descansa no Senhor, e os filhos dessa família assistiam os cultos no Patis. Aqui não havia nenhum trabalho. Com o passar do tempo, pessoas da redondeza de Braçanã entregaram suas vidas ao Senhor, e a primeira pessoa a aceitar Jesus como Salvador em Braçanã foi o senhor Olário Fonseca. Irmão Olário Fonseca, muitos irmãos conheceram o Olário. Foi o primeiro crente a aceitar Jesus aqui no Braçanã. A partir da sua família, que também já descansa no Senhor, eles se converteram em Patis ao ouvir o hino 419: e de todos os pecadores a Jesus o Salvador. Eles tinham vindo recentemente de Rio do Ouro, em São Gonçalo. Nessa época, havia um senhor chamado Paulo, que era administrador de uma fazenda conhecida no local. A fazenda era de propriedade do senhor Ângelo Almeida Magalhães, e era toda essa localidade aqui. O senhor Paulo, em questão, ainda novo convertido, ofereceu uma casa para dar culto. Era uma casa usada para fins de outras religiões. Era uma casa de feitiçaria, galpão, uma casa enorme, de estuque, coberta de palha, de chão batido. Então o primeiro culto em Braçanã foi feito na referida casa cedida pela fazenda. Neste culto estava presente o saudoso pastor José Rosa da Silva, que é o meu pai, que nesta época era evangelista e veio acompanhado de um casal de filhos, a minha irmã mais velha, Dinaí, e meu irmão mais velho, Jair. Também nos acompanhava do irmão Manuel Cardoso, que também já dorme no Senhor. Era uma tarde de domingo, no final do culto, o casal de filhos do evangelista, o Jair e a Dinaí, cantaram o hino 138 da nossa harpa cristã. Nem me lembro que hino é esse. 138. Mas Jair e a Dinaí cantaram esse hino no primeiro culto aqui no Braçanã. Ok? E neste culto, irmãos amados, a esposa do irmão Paulo
como Salvador. O hino 138 diz exatamente, irmão amado: se da morte tens horror e salvação deseja, volta aos braços do Senhor para que salvo seja. Deve lhe dar abrigo Adinaí e Jair, meu irmão mais velho, já dorme no Senhor. E neste culto, a esposa de São Paulo aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Ok? Bom, assim foi iniciado o trabalho na casa, no casarão de pai. Pastor Eugênio Joaquim de Oliveira, que era pastor presidente da igreja do Campo de Rio Bonito, deixou o trabalho a partir desta data da responsabilidade do meu pai, pastor José Rodaci. Engraçadão, nesse período não havia cristão, só pessoas que seguiam a outros tipos de religiões ou seus rituais. Aqui no Davi poupou a palavra feitiçaria, macumbaria, era o que existia aqui. Baile, cachaça, era só o que tinha aqui. Era uma treva terrível. Pessoas que não conheciam o verdadeiro amor de Deus. Logo em seguida mudaram-se duas famílias, vinda de Bananeira e Silvadinho, a família do saudoso Laerte Garcia e a família do Louro e Val Martins, do Louro, pai do Obedes. E diz aí, meu irmão amado, foi nessa época que esse grupo de irmãos, ainda novos convertidos, começaram a orar e Jesus começou a salvar almas para o seu reino. Muitas lágrimas foram derramadas no chão daquele barracão, eram de tábuas pregadas em estacas, os bancos eram realmente fixos no chão. O poder de Deus caía de maneira incontestável, que os crentes quase não resistiam de tanta glória, tanta unção derramada pelo Senhor naquele lugar. O Senhor Jesus batizando com o Espírito Santo, os crentes choravam, glorificavam o nome do Senhor, Jesus era engrandecido. Aí os irmãos de Lavras iam contribuir com a obra do Senhor, cultuar em Braçanã, passando por caminhos difíceis de acesso em matas e trilhas. Daqui a Lavras, irmãos, é no mínimo 3 horas de viagem ou mais. Subindo serra, mata, lugar difícil. Ai, irmãos, não tinha sequer um carro para levar. Muitos não tinham nem animal, vinham a pé. Saíam daqui, chegavam em casa com o galo cantando, amanhecendo o dia. Mas vinham com alegria e voltavam com uma alegria maior ainda. Que tempo foi aquele? A família Veiga, do irmão Dido Veiga, acompanhado dos seus filhos, irmão Constantino, que também já dorme no Senhor, também de Lavras, participavam dessas grandes bênçãos. Eram muitas maravilhas que Deus operava, potestade maligna eram derrubada, os enfermos eram curados, muitas mordidas de picada de cobra venenosa eram curados pela oração. Saudoso Caduto Joaquim de Oliveira, suas filhas também foram um dos primeiros crentes daquela época. Antônio Sudélio, que chegou a ser o dirigente dessa igreja, foi no dia 6 de março de 1950 que esse aqui, com Davi Pereira, aceitou a Jesus como Salvador e 4 meses depois, batizado na água e batizado pelo Espírito Santo. O barracão que iniciou nos cultos começou a cair as paredes. De tudo que era, quando chovia, olhava para o interior do barracão. As lamparinas, que muita gente nem se lembra mais dela. Lamparina era a iluminação do barracão à noite. Olha a lamparina. Mas a lamparina já não ficava acesa, porque o vento apagava a lamparina. Era difícil para manter a lamparina acesa. Por conta do vento, não tinha mais condições de dar continuidade ao estudo, pois o local estava se desmanchando completamente. Foi quando o pastor José Rosa comprou o terreno onde hoje está construída a igreja da Serra, aqui, neste lugar. Foi com grande dificuldade que foi construída a igreja. Não havia um mínimo de recurso financeiro. Foi através de mutirões que os irmãos faziam. Não havia estrada para carro. Todos os materiais eram carregados em lombo de burro por quase 12 quilômetros de distância. Não tinha estrada de carro. Todo o material dessa igreja, quando vê essa história bonita aí, é tudo tijolo maciço. Foi criado tudo no lombo dos animais, lá no vazio. Os irmãos se reuniram em grupo com muita alegria para a construção da obra, cantando, orando, e assim iniciou-se a obra. O local onde a igreja está construída só tinha espinho, pedras quase do tamanho da igreja, pedras enormes, pois o dono da propriedade, ele achou que papai não ia ter coragem de construir nada aqui, porque aqui não tinha possibilidade de se construir nada aqui, porque só tinha pedra que tem aqui atrás, era que tinha aqui na frente. Eles vão perguntar como é que ficou assim. Sabe o que os irmãos faziam?
irmão traziam lenha, madeira, colocava em cima da pedra, botava fogo. Quando aquela pedra estava quase vermelha, os irmãos comiam na cachoeira, trazia água fria, jogavam em cima e a pedra estourava e eles iam tirando os pedaços de pedra até o guerreiro. Irmãos, foi com luta e dificuldade. Mas a igreja cresceu, porque não havia obstáculo que impedisse os irmãos fazerem a obra do Senhor. E assim, todas as pedras foram removidas e o local ficou então pronto para a construção do primeiro templo. Mas aprovou o Senhor aquela obra, mas aprovou pela compra, quando a palavra de Deus diz: operando Deus, quem impedirá? Quando as paredes estavam aproximadamente na altura do engadamento, aí veio o inimigo. O inimigo colocou um desânimo nos irmãos aqui, né, Davi? Desânimo foi tanto que começou a ser mato aqui dentro. Parecia uma casa velha e abandonada. Os irmãos daquele barracão, a igreja no ponto de madeira, mas ninguém se animava, ninguém vinha aqui, ninguém tinha coragem. E a situação ficou assim, muito tempo paralisada. Diz aqui a história do irmão Davi. Foi então que perceberam os crentes que havia maior necessidade de buscar a Deus, iniciarem um clamor ao Senhor pela construção do templo. O pastor Eugênio Joaquim Oliveira, de Rio Bonito, veio aqui um dia no galpão em um culto de Santa Ceia, e após terminar o culto, propôs com os irmãos vir aqui e orar ao Senhor dentro daqui da obra parada, e para que Deus pudesse derrubar os laços, tirar o desânimo, destruísse o desânimo que estava nos irmãos. Olha, irmãos, muito pode a oração feita por um justo. Houve um resultado dessas orações, com poucos meses a igreja estava coberta de Deus. Aleluia! O desânimo acabou, o Espírito Santo incendiou os irmãos de prazer, e a igreja foi coberta. E aí, irmão amado, eram grandes as maravilhas que Deus operava. Sabe o que aconteceu? Os irmãos não esperaram aqui inaugurar, pintar, botar piso, botar janela, nada, irmão. Assim que cobriu, os irmãos largaram o barracão e pularam aqui lá dentro. Paixão batido, sem janela, sem porta, mas a presença de Deus estava aqui, a glória de Deus estava aqui nesse lugar. Foi assim, irmão amado, que passando o tempo, no dia 21 de setembro de 1952, uma multidão de mais de 300 pessoas se reuniu aqui e a igreja foi inaugurada para a glória e honra do nome do Senhor. Quando o irmão Davi Pereira se converteu, quem dirigia a igreja aqui era o primeiro dirigente, Primo Nascimento, pai de irmão Francisco Nascimento, consagrado a presbítero. Outros dirigentes fizeram parte dessa história: Antônio Pereira Gomes, João Vitorino da Costa, irmão Davi Pereira, irmão Teófilo Bernardo da Silva, meu velho e saudoso pai, e que, irmãos amados, também passaram por aqui. E o trabalho ficou, depois do irmão João Vitorino, ficou na responsabilidade do irmão Davi. Quantos anos dirigindo aqui dentro? 37 anos dirigindo a igreja. Nunca precisou ser trocado, nunca precisou ser substituído. Deus chega, né? Davi vai fazer agora 80 anos, né, Davi? 80 anos. Então chegou o momento em que Deus levanta aí das raízes do rebento, do chamado de leão, para dar continuação ao trabalho do Senhor aqui. Irmão Davi continua aqui, indispensável, incansável, ajudador, cooperador e ajudante aqui do nosso querido irmão Gideão. Ok? Irmão Davi foi colocado em 1973 como presbítero aqui, ficou até 81. Saudoso pastor Giovanni da Silva, quando pastoreava em Graçanã, morava na Serra do Sambê, em um lugar chamado João do Mar. Não queria saber onde esse lugar não. Esse lugar é um lugar realmente muito feio, muito difícil. Foi o lugar o maior deserto da vida do meu pai, mas de lá ele vinha para aqui com muita alegria, trazendo meus irmãos no Jacarepaguá, andando 2 horas a cavalo para chegar aqui na igreja, e depois do culto voltava para lá, levando as crianças do Jacaré novamente, tá? Era labrador, casado com a irmã Leodília Miranda, os irmãos conheceram. Eles iam para a região do Braçadão, montavam em burro, e levavam até 2 horas até chegar em casa. Era 4 horas, 2 para vir e 2 horas para voltar. E para não dizer as noites de chuva, de temporal, que banhavam pelo caminho, mas fizeram a obra do Senhor. Depois se mudaram para o centro de Bonito, onde moramos, onde fui criado, permaneceram com o pastor
só por amor que se fazia a obra. Não tinha como outra forma de fazer a obra do Senhor. Eles percorriam esse trajeto semana inteira. Meu pai trabalhava segunda, terça, quarta, quinta lá na rua. Sexta ele pegava a mulinha, botava sua alforje, botava sua bíblia, sua capa gaúcha e partia de casa. Só chegava em casa e mudava. Segunda-feira, 4 horas da madrugada, da segunda-feira de manhã, pegava o trabalho, porque tinha que cuidar da família, porque não havia como a igreja assalariá-lo. Mas nunca deixou de fazer a obra do Senhor, nunca deixou de fazer o trabalho do Senhor. Naquela época, irmão amado, brigava-se para não ser obreiro. Naquela época, quando diz assim, Deus chamou, falou que pensava 20 vezes. Meu pai chamou de eu não quero mais, chega, não dá mais para ficar. Muita luta, muito sofrimento, não quero mais. Mas ele pagou um preço tão caro, teve que cair de joelhos chorando e dizer, não Deus, eu vou fazer a obra, vai fazer, faz a obra que eu te mandei, não desanima não desiste não. Ele disse, Senhor, eu vou fazer, até morrer, quando tiver saúde. Eu me lembro, quando o papai foi jubilado, eu ia com ele para casa conversando, ele disse, pai, está na hora do senhor parar, não está na hora do senhor passar presente na igreja dele, o senhor já está cansado, mas meu filho, eu tenho um pouco disso com Deus. Eu disse, assim, enquanto tiver saúde, eu ia fazer a obra do Senhor. Entrega na mão de Deus, o Senhor não está entregando, estão pedindo para o Senhor entregar, ainda é a responsabilidade do Senhor, o Senhor sabe disso. E ele realmente jubilou-se, ficou 10 anos conosco ainda, mas foi um homem chamado por Deus. Só foi assalariado quando foi para dentro da escada, em 61, mesmo assim, dentro da escada, não tinha dinheiro, recurso para fazer salário para o papai. Foi preciso liberar com Braçanã, com Batista, com Monteiro Basílio, para juntar aí a renda para fazer um salário para meu pai, que a partir daquela época passou a ser obreiro. Mas meu pai morreu, ganhando 2 salários mínimos de iluminação da igreja. Nada disso mereceu ele. Está no céu, com o seu galardão da porque tinha a obra de Deus, não como lucro, nem como vantagem pessoal. E assim, irmãos amados, meu velho pai fez a obra do Senhor. E assim Davi registra essa história e deixa registrado para a nossa posteridade. Depois, quando Davi vai ter uma cópia, para não botar no site da igreja, para o mundo inteiro saber que assim o trabalho aconteceu em Braçada. Muito obrigado. Irmãos, os irmãos estão lá, vamos orar. Eu vou pedir aí para o Alessio para ler a palavra lá na Bíblia do tempo, cantar o hino e realizarmos o batismo. Amém?